próximo assunto que a gente aborda aqui na disciplina de Química e Qualidade da Água, que se chama cinética química, tá? Esse é um assunto que ele é abordado nas disciplinas comuns da Química do ensino médio também. Então, primeiramente, quando a gente fala em cinética química, acredito que isso seja novidade para a maioria de vocês, né? No entanto, não é uma completa novidade, porque acredito que vocês já tenham ouvido esse termo cinética lá na física, né? E quando a gente aprende cinética lá na física, a gente está falando de quê? Então, aqui eu vou mostrar duas imagens para vocês, né, que estão relacionadas com a cinética que é abordada lá na física, para que vocês consigam relacionar o que há de comum, né, entre o que vocês aprendem lá e o que aprendem aqui. Então, vocês podem observar aqui em ambas essas figuras aqui, que a energia cinética, nesse caso do menino no skate, ela ocorre aqui quando ele está em movimento, olha só, aqui onde ele está parado, em ambos os casos, seja no ar, né, ou aqui apoiado, já é outro tipo de energia que é potencial. E aqui é a mesma coisa, a pessoa jogando uma bola de boliche. O que nós percebemos em comum aqui, que é quando se trata de cinética, a gente está falando de movimento, tá bom? E tudo que se movimenta, né, tudo que está em movimento, apresenta uma velocidade. Seja ela uma velocidade mais lenta, né, ou mais rápida, tudo que está em movimento apresenta uma velocidade. Então, a cinética química, ela estuda a velocidade das reações químicas. E eu poderia perguntar para vocês, aonde que vocês podem visualizar isso na casa de vocês, no dia a dia de vocês, na vida de vocês, tá? Então, assim, isso não é um tema, um assunto, a gente não está falando apenas das reações químicas que nós fazemos e faremos, né, ou são feitas em laboratório. Nós estamos falando de reações químicas que ocorrem naturalmente, né, já que tudo, o próprio movimento, seja ele de um carro, das pessoas, o movimento, ele exige, né, a maior parte deles, reações químicas para que aconteçam, né? Digamos, para um veículo se movimentar, ele precisa da queima do combustível, que é uma combustão, uma reação química de combustão, né? E a mesma coisa nós, seres humanos, para a gente ter vida, viver, existem as milhões de reações químicas que existem no nosso corpo. Então, um exemplo que eu dei aqui que relaciona, né, com essa semana que a gente está vivendo agora, com todo o tema, um grande tema do curso de vocês, é com relação à degradação dos compostos no ambiente. A gente fala e repete sempre a questão dos plásticos, né, no meio ambiente. Por que que ele é tão grave? Porque ele permanece ali por milhares de anos. E essa é a grande questão não só do plástico, mas dos lixos e resíduos, né? Dos resíduos que não se decompõem rapidamente na natureza. Então aqui, ou seja, a velocidade da reação de decomposição do plástico, do metal, enfim, de várias substâncias, ela é muito lenta, certo? Então aqui nesse slide tem alguns exemplos, ó, de tempo de decomposição de alguns materiais. Então aqui tem papelão e papel, ó, filtro de cigarro, depende do material que é, né? Lixo radioativo, olha só por que é tão problemática a questão das usinas nucleares, né? Que são as usinas de energia que obtêm energia a partir de reações nucleares, né? Que liberam partículas radioativas, e a grande questão é que formam os lixos radioativos que, olha só, duram cerca de 250 mil anos. Então essa é a grande problemática, muito lento o processo de degradação desses materiais, né? Olha só, linha de pesca, gente, nylon, cerca de 600 anos. O porquê que é tão importante a gente conscientizar, né, as pessoas que já trabalham nessa área? Enfim, aqui tem diversos, tá? Então aqui a gente vê esse processo das diferentes velocidades de reação, de degradação de alguns materiais na natureza, tá? Degradação na natureza.
Aqui, então, quando a gente fala em velocidade de reação química, existem as reações mais lentas e as mais rápidas. Então, por exemplo, se a gente compara uma fruta oxidando, por exemplo, a maçã, eu corto uma maçã e deixo em cima da mesa, tá? Coloco um prego de ferro e deixo sobre a mesa. E eu vou acompanhar a velocidade dessas duas reações. Qual delas acontece mais rapidamente? Qual delas vocês observam oxidar mais rapidamente? Ou seja, a maçã escurecer e o prego enferrujar? A oxidação da maçã é muito mais rápida. Então, a velocidade da reação de oxidação nas frutas é mais rápida do que, nesse caso, de um prego de ferro. E se eu ainda for comparar a velocidade dessas duas reações com a oxidação das células, ou melhor, em palavras mais comuns, com o envelhecimento das células do nosso corpo, qual é a reação mais lenta dessas três? São as células do nosso corpo, né? Mas que em algum momento elas oxidam e levam, né? E daí isso acaba prejudicando o nosso sistema de outras reações fundamentais, né? Que estão relacionadas com a respiração, com o batimento cardíaco, com a atividade dos órgãos mesmo e nos leva à morte, né? Que é o ciclo da vida para todas as espécies, todo ser que é vivo, né? Então, eu só vou tirar aqui o vídeo, porque ele acabou travando e vou continuar aqui. Então, outros exemplos de onde vocês podem encontrar na área, né, as reações químicas, e daí falando um pouquinho mais dessa disciplina de Química e Qualidade da Água, elas estão no tratamento de águas de abastecimento, né, que nós teríamos a oportunidade de fazer uma visita à CEMASA nessa disciplina. Então, existe a velocidade de floculação. Floculação é um método que eles usam para poder precipitar as partículas sólidas. Para poder agregar as partículas sólidas para que se transformem em partículas maiores e em seguida em decantação. Então é adicionado uma substância lá dentro da água para poder fazer esse agrupamento das partículas pequenas. Isso leva um tempo, né? Tudo que leva um tempo, a gente pode transformar em velocidade. Tratamento de esgotos. Tratamento de esgoto, que é muito mais complexo que um tratamento de água de rio que vem para nos abastecer, o tratamento de esgoto, imagina, é o esgoto que sai das nossas casas, né? Então é bem mais complexo. Então aqui envolve a velocidade da biodegradação desse esgoto. Eles usam muitos micro-organismos anaeróbicos e aeróbicos, né, para que biodegradem, ou seja, degradem os materiais poluentes que tem ali, para que então esse esgoto tratado possa ir para o meio ambiente sem danos, né? Outra coisa, controle da poluição das águas naturais. Então, a velocidade de reação de remoção dos poluentes. Eu quero retirar um metal pesado, eu vou adicionar alguma coisa lá dentro dessa água, por exemplo, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Não é só adicionar esse material para que vai retirar os metais pesados e pronto, acabou, já retirou. Não, existe um tempo para que esse metal se ligue nessa substância que eu estou adicionando, para que daí, então, a gente possa estar removendo esses poluentes. Enfim, e aqui, nesse slide, apresenta de uma forma super simplificada, embora pareça muito complexa já, um corpo d'água e as diversas reações químicas que acontecem ali. Então, algumas delas vocês já viram, a gente já estudou. As reações que estão, por exemplo, a troca de gás com a atmosfera, as reações de fotossíntese, reações de ácido-base e outras diversas. Ação de micro-organismo, sedimentação, enfim. As águas, gente, elas são um sistema em que ocorrem diversas reações químicas simultaneamente, que nós vimos que essas reações estão associadas, né, estão diretamente relacionadas com os parâmetros de qualidade da água, certo? Portanto, a velocidade dessas reações irão interferir na velocidade ou, enfim, na produção maior ou menor
desses, pode ser componentes tanto contaminantes, né, ou não. Mas a velocidade dessas reações, por exemplo, velocidade da fotossíntese, quando tem bastante sol, quando tem menos sol, é alterada. No que isso afeta? Na quantidade de oxigênio dissolvido. Isso é importante para mim? A gente já viu que sim.